Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantemente sobre a minha vida e a sua, sobre nós. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos juntos com o nosso canal Porção Diária da Palavra. Quero desejar a você um dia muito abençoado, frutífero, produtivo, que você consiga alcançar aí o seu planejamento para hoje, e que Deus te guarde e te proteja. Nós estamos lendo neste período de maio, aí, no mês da família, focando sobre a realidade do Gênesis, e nós hoje estamos terminando o livro do Gênesis, capítulo 50. Eu vou ler do verso 15 até o verso 21, que diz: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Aqui está mais um momento importante na trajetória do povo de Deus, ou na família de Jacó, e a realidade de José com seus irmãos. Jacó morreu, foi sepultado, e agora os irmãos estão preocupados. Será o que José vai fazer com a gente? Será o que vai acontecer? Agora que nosso pai morreu, José vai querer se vingar. José vai nos castigar. José estará agindo da mesma forma como nós agimos com ele. E a grande verdade é que eles estavam muito preocupados. Eles estão morando na terra do Egito. José é o grande governador, o grande líder, grande administrador da terra. E eles estão lá, juntamente com seus familiares, seus filhos, esposa, então os netos, estavam todo mundo lá. E eles estão preocupados. O que vai acontecer? E aí, então, eles já tinham todo um discurso alinhavado. Jacó já tinha dado as orientações a eles também, para se apresentarem diante de José, pedirem perdão, de se prostrar lá diante de José. Então fizeram tudo isso. E eles estavam aguardando o que estaria por acontecer. Também eles se colocaram como servos, dizendo para José que agora eles eram servos de José. E aí então nós temos a atitude de José. Ele, na verdade, a primeira referência que faz após aí essas palavras, José chorou. Veja como que aquele momento de relacionamento entre eles estava já marcado de forma positiva. José tinha sentimentos muito importantes, profundos para com seus irmãos. E então José chorou, e a declaração de José: não tenham medo, não fiquem preocupados, não se angustiem por conta disso. E aí José, ele continua dizendo para eles, para que não deveriam se preocupar. E aí então, ele diz: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Veja como que é importante para nós esta declaração de José, porque na dinâmica da nossa vida acontece a mesma coisa. Questões ruins, situações ruins, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que nos perseguem, ciladas que são armadas, e as coisas vão acontecendo. E de repente, nós estamos diante de uma situação que é desagradável, que nos causa transtornos, problemas que temos que enfrentar, mas de repente Deus muda, Deus transforma
o mal em uma bênção. Deus transforma aquele caminho que era de destruição em um caminho de vitória. Deus faz com que coisas que estavam todas preparadas para a desgraça, mas o Senhor entra com a graça e Ele muda a nossa vida. Veja como que José, ele apresenta o Deus soberano, o Criador, sustentador do céu e da terra e de todas as coisas, e dele também, e deles também. Então ele diz, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bênção. E aí ele diz mais, de forma tão importante, eu vim para a preservação da vida, para que pudesse manter vivo vocês. Veja como que José tem a compreensão aqui a respeito dessa soberania de Deus na condução da história, o Deus que tem planos, propósitos, e de repente nós ficamos olhando, nos perguntamos, mas aquela situação tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Aquela questão que estava ali, estava envolvido, era uma situação completamente fora de controle, mas Deus foi lá e arrumou tudo. Por quê? Porque Deus está dirigindo a história, Deus tem planos para a nossa vida. Às vezes nós ficamos assim surpresos, uma pessoa que estava no acidente e de repente vários morreram, mas uma pessoa ela sobrevive, não é? Às vezes tem machucados, às vezes quebra uma parte, não é? Os ossos, às vezes sai ilesa sem acontecer nada. E as pessoas ficam admiradas, por quê? E aí depois mais à frente vai entender planos e propósitos de Deus. Então José também pôde falar isso, eu vim para a preservação de vidas. E aí o texto então termina dizendo para nós que José, ele consolou seus irmãos com estas palavras, não é? Falou-lhes ao coração, não é? Com doçura, brandura, não é? Então, uma palavra que trouxe conforto ao coração dos seus irmãos. Como é importante para nós recebermos esta lição, ou estas lições, ou a maneira como José viveu, porque ele tem muito para nos ensinar. José poderia ficar revoltado para sempre com a sua família. José poderia ser um delinquente, uma pessoa furiosa com tudo e com todos. José poderia ser um péssimo funcionário. José, na verdade, poderia seguir o caminho de coisa ruim e continuar preso. José, na verdade, poderia ter tantas e tantas ações negativas, contraditórias e ruins. Mas José é o oposto. José é um exemplo para nós. José, então, nos ensina a perdoar. Perdoou seus irmãos. José nos ensina a servir. Estava sempre servindo. José nos ensina a obediência. Obediência. José nos ensina o temor a Deus. José nos ensina a amar. Ele amou a Deus, amou o seu pai, amou os seus irmãos, amou as pessoas, amava aquilo que ele fazia. José, então, nos ensina a amar. Quantas lições extraordinárias na vida de José eu e você podemos ter. Que Deus nos ajude para aplicar um pouco dessas lições na nossa vida. Assim, então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado, Deus, pelo exemplo de José. Obrigado pelas lições que podemos ter pela vida de José. Oh Deus, que o Senhor nos ajude em meio a momentos que nós não entendemos, circunstâncias difíceis, adversas, mas, oh Deus, nós sabemos muito bem que o Senhor tem planos para a nossa vida, que o Senhor tem propósitos para a nossa vida, e pedimos ao Senhor que nos ajude a confiarmos sempre nos planos perfeitos do Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja, tantas pessoas, tantas famílias neste dia, Senhor, com tantas preocupações, aflições, Deus, inquietos por tanta coisa, mas que o Senhor esteja também, ó Deus, levando, Deus, enviando, Deus, a Tua palavra a esses corações, para que recebam o consolo e o refrigério. Eu te peço que seja conosco nesse dia, e oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.